Se Jesus morreu por toda a humanidade, por que a grande maioria não vai ser salvo? E mais, o que fazer para ser parte dessa minoria que vai alcançar essa salvação? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Maria Paula e nesse vídeo eu vou fazer o máximo para conseguir esclarecer essas e algumas outras dúvidas referente a ser salvo, o que fazer, como conseguir, por que Jesus pagou o nosso pecado e ainda assim, se a gente pecar, a gente pode ir pro inferno. Então, meu filho, cola na missão, já deixa seu like, já se inscreva aqui embaixo, que você vai ser muito mais abençoado pelos conteúdos que são da parte de Deus para a tua vida. A primeira coisa que eu tenho que te fazer é te provar que realmente a maioria vai ser condenada. Eu sei que existe uma Nárnia muito grande em toda a humanidade de achar que Jesus simplesmente é alguém muito fofo, muito bonzinho, que Deus não vai ter coragem de condenar o povo dele ao inferno. As pessoas têm esse pensamento. É só um pecadinho, Deus não vai condenar, Deus vai sentir dó. Não. Deus, ele não quebra o princípio da própria palavra dele. Se ele falou que se cometer X pecado é condenação, sem arrependimento é condenação, então a pessoa que cometer X pecado e não se arrepender vai ser condenada. Deus não vai atropelar aquilo que ele determinou como lei, entende? Então, para comprovar que realmente a maioria não vai para o céu, a gente vai ler lá Mateus 7, versículo 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Jesus, de uma forma extremamente clara, ele fala: muitos, a grande maioria, vai pela porta larga, que é a porta do pecado, a porta do se te faz feliz, então faça, a porta do prazer humano, a porta do eu faço minha vontade, ninguém manda em mim, meu corpo, minhas regras, e a porta da obediência e da santidade, é poucos. Então, agora o segundo ponto é, por que Deus enviou seu filho, morreu por toda a humanidade, levou sobre si todos os nossos pecados, e ainda assim, quando a gente peca, esse pecado automaticamente não está perdoado, enquanto a gente não para de cometê-lo. A gente vai ler agora, para comprovar essa segunda parte, João 8, versículo 24. Daqui a pouquinho você vai entender. Eu sei que eu estou um pouquinho acelerada demais, mas você vai entender onde eu quero chegar. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, e de fato morrerão em seus pecados. O que Jesus estava falando é, se você não crê que ele liberta, se você não recebe, você vai morrer no seu pecado, você não vai receber o perdão que ele já liberou. Ninguém vai ser condenado pelos pecados que comete. Não é pecado que condena. A Bíblia é muito clara quando ela diz que não por obras para que ninguém se glorie. Então, o fato de você não pecar, que é algo a Bíblia fala que quem fala que não peca está mentindo. Mas se você não vive na prática do pecado, tipo pornografia, adultério, mentira, todos ou qualquer um outro pecado, mesmo que você não cometa nada, você não pode dizer, eu não vou pro inferno porque eu não tô fazendo isso. Não, a gente é condenado por si só, nós não merecemos o céu. Tá? O que Jesus quer dizer é que se a gente não abandona a prática do pecado, a gente não recebe. E a única forma de comprovar que a gente está o recebendo é literalmente abrindo mão do nosso próprio eu, abrindo mão da nossa própria vontade. Lá em João 1, vai dizer que veio para o que era seu e o seu não receberam. Ou seja, só é condenado através do pecado quem não recebe o perdão por esse pecado. Então lembra no início do vídeo que eu falei por que Jesus morreu por todo mundo e mesmo assim a maioria não vai ser salva? É justamente porque o perdão veio, só que a grande maioria não quis receber esse perdão. É como se eu tivesse aqui com a chave para você abrir uma porta. Vamos exemplificar aqui. Isso aqui é a chave para você abrir uma porta. Aí eu estendo o braço e tô entregando essa chave nas tuas mãos. Só que ao invés de você estender a mão e receber essa chave de mim, você fica só me olhando. Você acha que o simples fato de eu estar com essa chave aqui te mostrando já é suficiente? Você consegue entender?
mas não é suficiente. Se você não estende a mão e recebe a chave de mim, você simplesmente não vai conseguir abrir a porta. É basicamente isso que acontece. Jesus falou assim, olha, eu tenho o caminho, eu sou o caminho. Vocês têm que passar por mim. Eu já liberei perdão sobre a sua vida. Eu já liberei salvação sobre a sua vida. Mas se você não decidir me receber, não tem como você ser salvo. Você entende? Ou seja, é algo que está acessível a toda a humanidade, só que não é toda a humanidade que quer essa salvação. Entende? Porque não adianta todo mundo falar, todo mundo quer ir para o céu. Ah, eu quero ser salvo. Quer, mas se realmente você queresse, de fato, se fosse uma realidade na sua vida, você não mediria esforços. Você ia mergulhar nesse livro aqui para saber o que eu preciso fazer para ser salvo. E aí, só para te adiantar a história, você ia precisar fazer duas coisinhas basicamente todos os dias da sua vida. A primeira é obedecer a Deus. É você descobrir qual a vontade dele para sua vida. É abandonar o pecado? É abandonar as cachaças? É abandonar os bailão? É abandonar as amizades? É abandonar certa prática que você costuma fazer? É abandonar algo que te domina, algo que te rouba de Deus? Entende? É basicamente isso. Obedecer. A segunda coisa, santidade. O que é santidade? É se separar para Deus. É se fazer exclusivo de Deus. Entende? Você vive para Ele. Você se entrega a Ele, você se preocupa em fazer a vontade dEle e faz, porque não é só se preocupar e não fazer, né? É a mesma coisa que você dizer que quer ir para o céu, mas não fazer o que é preciso para ir para o céu também não adianta. É basicamente dessa forma que acontece. Então, quem realmente quer salvo e sabe que essa salvação está acessível, sabe que Jesus realmente morreu por você, é necessário um posicionamento para receber essa salvação que já está disponível sobre a sua vida. Eu espero que até aqui eu tenha conseguido ser claro, mas basicamente, recapitulando, toda a humanidade tem à disposição a salvação, mas não é toda a humanidade que vai receber porque simplesmente não querem. Lembrando novamente, João 1, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas aos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, o direito de se tornar filho só é para aqueles que recebem Jesus e obedecem. Então, até essa teoria de que todo mundo é filho é uma mentira. Ai, todo mundo é filho de Deus. Que filho o quê? Se a pessoa não está vivendo em Cristo, em obediência, ela não é nada de filho, tá? E até os que são filhos, que vivem já conectados no Pai, são filhos adotivos. Ou seja, ninguém pode se gloriar, porque a qualquer momento pode ser rasgado a certidão de adoção. Lembra o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos? Se ele não poupou os ramos originais da oliveira, que no caso é o povo de Israel, que ele cortou pela seca mesmo porque rejeitou Jesus, imagina nós que somos ramos enxertados de oliveira brava. Ou seja, os ramos que estavam lá jogados sem valor algum, ele falou, vocês estão me querendo, então eu vou permitir que vocês vivam em mim. Mas o apóstolo Paulo fala, não se gloriem, não se gloriem, não fiquem se amostrando, não fiquem achando que vocês são os topzera, que vocês são os massa, não se gloriem, porque se ele não poupou os ramos originais, imagina vocês. Você está conseguindo acompanhar o raciocínio? Gente, coloca nos comentários, tem dia que eu tô assim, acelerada. Mas, basicamente é isso. Nem todo mundo vai ser salvo, porque não é todo mundo que quer salvação. Nem todo mundo se torna filho, porque não é todo mundo que quer se tornar filho. Infelizmente é dessa forma que acontece. Deus não faz acepção de pessoas. Lembra aquele versículo... muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Não é que Deus não quer escolher todo mundo. Deus quer escolher todo mundo. Quando esse versículo é encaixado aqui na palavra de Deus, antes, no contexto, é contada uma parábola. E nessa parábola vai dizer exatamente que é uma festa, um banquete. E o rei, ele convida o povo que estava na rua. Eu tenho um vídeo que eu explico direitinho, passo a passo. Procura aqui nos vídeos anteriores que você vai entender bastante o contexto, vai te ajudar muito, tá? E aí o que acontece? Chama essas pessoas da rua e chega um lá
um bonitinho que ele não estava com roupas, com as vestes apropriadas para aquele local. Ou seja, ele estava no local do banquete, mas ele não estava vestido adequadamente. Traduzindo, você é chamado para a presença de Deus, mas se você continua com suas vestes de pecado, com suas vestes de desobediência, de rebelião, de fazer a sua vontade, você não vai ser um dos escolhidos. Mas não é porque Deus não te quer, é porque você não decidiu mudar para ser recebido por Ele. Basicamente isso. Se você for um exemplo no fórum aqui de Porto Seguro, você não vai conseguir entrar de bermuda, de roupa de praia, entende? Você precisa estar vestido adequadamente. Você não vai de qualquer jeito, como se você estivesse indo no supermercado. A mesma coisa diante de Deus, é necessário uma transformação. Agora entra outra questão, que inclusive eu falo sobre as igrejas. Tem vídeo aqui também, eu tô falando, gente, vocês têm que se inscrever nesse canal. Tem conteúdo sobre tudo já, meu Deus do céu. Não sei o que você tá esperando, se inscreve, meu querido. Mas enfim, tem aquela questão de você vir do jeito que você tá e não esperar estar pronto. Eu preciso me preparar para vir. Não, você não vai conseguir. É você vir todo errado mesmo. Você vir do jeito que você tiver e se permitir ser moldado por ele. É basicamente isso. Então, para fechar, você necessita de um posicionamento para receber aquilo que ele já liberou sobre a sua vida. Seja parte da minoria. Por favor, meu povo, faça parte da minoria. Não espere, não ache que está muito cedo, não. Faça parte da minoria. Você já viu aí que a grande maioria vai para o inferno? É justamente porque naquele grande dia, ou quando for para morrer, como foi na pandemia, e Deus não vai ficar avisando ninguém não. Falta 2 dias para sua morte, vem se converter. Não. É simplesmente foi e acabou. Então não perca tempo, tá? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.